Governo do Estado não descarta a possibilidade de romper o contrato com a empresa responsável pelo atendimento do SAMU. Estamos construindo edital novo, né? Isso é fato, né? A gente precisa resolver. Más condições de equipamentos e ambulâncias podem colocar em risco a vida dos catarinenses. Os relatos são de funcionários do próprio SAMU. E Santa Catarina bate recorde de aplicações da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mas é preciso ficar atento para não perder o prazo da segunda dose. O SCC News está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o SCC News de hoje falando sobre a denúncia dos funcionários do SAMU de Santa Catarina. No SCC Meio-Dia de hoje, nós exibimos uma reportagem mostrando as dificuldades enfrentadas pelos profissionais que atuam nas unidades de suporte avançado em diferentes regiões do estado. Durante a tarde, a nossa equipe conversou com o secretário de Estado da Saúde sobre a gravidade dessa situação. Você vai ver agora na reportagem. É muito comum não ter ambulância para trabalhar porque a ambulância fica baixada, né? O dia a dia é isso, ficar definindo qual que é a prioridade por causa que falta ambulância mesmo. Pessoas acabam morrendo. Sim, com certeza. Morrem, sequela, tá? Isso daí acontece e não acontece pouco. As denúncias são de funcionários do SAMU de Santa Catarina. Tendo as ambulâncias necessárias, a gente já não consegue atender a demanda das urgências e emergências do município, né? E não tendo essa viatura, o paciente tem chance de evoluir cada vez mais pro óbito. E a gente tem perdido paciente por conta dessa questão. De acordo com os profissionais que atuam em regiões diferentes do estado, além das condições das ambulâncias, os equipamentos também estão em situação preocupante. Até mesmo cardioversores, que são usados para dar choque em pacientes em parada cardíaca, estariam apresentando defeito. Se esse equipamento não dá choque no paciente no momento que eu preciso, eu estou sendo iatrogênico, eu estou cometendo um erro médico no paciente por conta do equipamento que não funciona. Meu pai, minha mãe pode precisar de serviço, seu pai, sua mãe pode precisar de serviço, e a gente conhece todas essas deficiências, né? E aí a gente acaba se sentindo muito mal e muito triste por essa situação. Os funcionários não quiseram se identificar por medo de represálias. Eles trabalham na OZZ Saúde, empresa que desde 2018 assumiu a administração do serviço em Santa Catarina. O contrato começou com um repasse de cerca de 116 milhões de reais por ano, mas o valor foi reajustado em 2020 e hoje está em mais de 121 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais por mês. Mesmo com o repasse, os funcionários afirmam que faltam itens básicos, uma situação que coloca em risco a vida dos profissionais e dos pacientes. Máscaras, aventais, tudo a gente tinha que pegar, entrar num pronto atendimento e pedir, tu pode me emprestar um EPI? E a gente tá no SAMU, numa UTI avançada, né? O paciente ia para tal hospital, a gente ia lá naquele hospital, pegava o ventilador, daí ia lá, pegava o paciente com o ventilador deles e deixava. Ia pro outro, ia lá, pegava. Tudo ventilador diferente que a gente não sabia manusear direito, tá? Alguns ventiladores pararam de funcionar no meio do transporte, pacientes graves, né? Então, assim, ventilador parar de funcionar é um dos extremos que não pode acontecer, né? A empresa OZZ Saúde fica neste prédio em Florianópolis. Tentamos contato com algum responsável, mas ninguém nos recebeu. Através da assessoria de imprensa, a OZZ emitiu uma nota onde nega todas as situações apontadas pelos funcionários e se coloca à disposição para outros esclarecimentos. Mostramos as denúncias para o secretário de Saúde, André Mota Ribeiro. Ele afirmou que tem conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos profissionais. Estamos envolvidos sim, não há inércia do Estado, muito pelo contrário. A gente tem amarras jurídicas e administrativas, é um contrato vigente. Eu já solicitei várias vezes que a empresa fizesse a sua obrigação. Nós repassamos recursos outros, inclusive, que foram entendidos como justos, que foram solicitados pela empresa, houve reajuste. Então, assim, nós temos pressa para resolver. Não podemos colocar nem o nosso pessoal em risco, que, aliás, uma equipe maravilhosa que tem feito esse enfrentamento à pandemia Covid, né? Assim como as unidades hospitalares e outros, e muito menos a população. O secretário informou
que notificações já foram feitas e pelo menos 2 multas aplicadas à empresa por descumprimento das obrigações contratuais, cada uma no valor de pouco mais de R$2 milhões. Uma delas ainda está em fase de recurso. A empresa foi notificada, foi punida, tem direito ao contraditório. E nós temos que entender, se as soluções não vierem, medidas mais drásticas têm que ser tomadas. E dentro de uma pandemia, de um serviço essencial, é muito complexo fazer ruptura de contrato. Ainda de acordo com o secretário de Saúde, o contrato com a OZZ Saúde termina em dezembro. Alternativas estão sendo estudadas para que a situação do atendimento seja resolvida e não está descartada a possibilidade de romper o contrato com a OZZ. Nós já estamos construindo edital novo, né? Isso é fato, né? A gente precisa resolver. Agora, se vai ser por ruptura ou por um acordo mútuo, né, da impossibilidade da empresa continuar prestando serviço, é uma outra questão que depende muito do rito jurídico. Depois do intervalo, você vai ver que essas denúncias dos profissionais do SAMU chamaram a atenção de órgãos estaduais que decidiram apurar os fatos. E Santa Catarina bate recorde de aplicações da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mas é preciso ficar atento para não perder o prazo da segunda dose. A gente volta já. As denúncias que você viu no primeiro bloco na reportagem, os relatos dos funcionários do SAMU, chamaram a atenção de órgãos estaduais de fiscalização e investigação que vão apurar esses fatos. Você vai ver na reportagem. O presidente da Comissão de Saúde da OAB de Santa Catarina ficou surpreso com a situação relatada pelas equipes do SAMU. No ano passado, a OAB já tinha recebido denúncia pontual sobre atrasos salariais. A ordem entende que o SAMU é um dos pilares de atendimento da saúde pública. Que é inadmissível uma ambulância que carrega vida esteja com pneu careca. Ou que vá a um posto para abastecer e não tenha crédito para realizar o abastecimento do combustível que transporta essa vida em perigo. Quando se fala num contrato em que está previsto, está clausulado 4 ambulâncias ativas e se vê recorrentes problemas de ambulância, necessidade de ambulância receber reparo em outro estado, né, isso acende uma luz no painel, né, a respeito da possibilidade ou não de inadimplemento, né, e que precisa ser verificado. A Ordem dos Advogados vai abrir um procedimento interno para verificar uma revisão de contrato e identificar as possíveis motivações para o atual sucateamento do SAMU. O Ministério Público de Santa Catarina também já tomou conhecimento da atual situação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Inclusive, já recebeu denúncias envolvendo a OZZ Saúde e o SAMU, o que motivou a instauração de pelo menos 3 procedimentos para apurar os serviços prestados pela empresa. Até o momento, nenhum procedimento foi concluído. O caso chegou ao Tribunal de Contas do Estado, que já abriu uma investigação. O TCE quer analisar o contrato que existe entre o governo do estado e a empresa OZZ Saúde. Acredito que transparência, fiscalização e cumprimento de metas é algo básico, que tem que estar presente nesse momento. E é isso que o tribunal, então, vai se ater nesse sentido para ver se as boas práticas contratuais estão sendo cumpridas dentro da sua pactuação de metas entre essa organização social, que hoje administra o SAMU, e a Secretaria de Estado em prol da comunidade. É papel do Estado fiscalizar o cumprimento das cláusulas do contrato. O governo alega que está em dia com os pagamentos à empresa. Para colocar fim a este impasse, o TCE vai solicitar documentos e realizar vistorias nas bases do SAMU e na Secretaria de Estado da Saúde para verificar a situação. Alguém está mentindo, por isso que nós vamos ver quem está mentindo. Se está sendo pago e o serviço não está sendo prestado, alguma coisa está errada. Mas o motivo, então, para fiscalizar com muito rigor, inclusive.
Um acidente resultou na morte de uma pessoa hoje na Serra Dona Francisca, no norte do estado. Um carro bateu de frente contra um caminhão enquanto transitava na rodovia SC 418. O acidente foi fatal para o motorista do carro, que não resistiu e morreu na hora, ainda no local da batida. O carro ficou totalmente destruído. Já o motorista do caminhão não se feriu. Ainda não se sabe o que teria motivado a colisão. A Polícia Militar Rodoviária atendeu essa ocorrência. E a vacinação continua avançando em Santa Catarina. Ontem mesmo foi recorde na aplicação de doses aqui no estado. Mas é importante lembrar que, além da primeira dose, para a imunização ser completa, é preciso também tomar a segunda dose. Vacina no braço, sorriso no rosto e celular na mão. Uma selfie para registrar o mix de emoções em tomar a segunda dose. Tem que ter a selfie, claro. Estou até tremendo, estou muito, muito feliz. Enquanto uns tremem, outros vibram de entusiasmo. Estou muito feliz pela segunda dose, estou bem contente, sim. E além do alívio e da empolgação, sentimento de liberdade, até de dever cumprido, né? Porque a gente está colaborando para que isso se acabe, né? Isso porque com as 2 doses a imunização fica completa. Inclusive, a terça-feira foi de recorde de vacinação em todo o estado. Na capital, foram aplicadas mais de 18 mil vacinas. Em São José, foram 3.644. Biguaçu aplicou todas as 1.973 doses disponíveis. E Palhoça aplicou 2.539 doses. Esse avanço na vacinação já traz resultados positivos, como a diminuição no índice de transmissibilidade e de internações. Mas para a imunização ser efetiva, é preciso tomar as 2 doses da vacina. Vendo o que os estudos já mostram, com 75% da população imunizada, a gente já tem uma boa redução desse número de morte e mortalidade. Em Florianópolis, a gente já pode observar que na população de 60 anos e mais, que já tem as 2 doses, como reduziu o nosso índice de internação hospitalar e também de mortalidade. Mas tudo isso com 2 doses da vacina. Então, é bastante importante que a população veja o seu cartão de vacina, se está na hora da segunda dose, porque nós temos intervalos longos, né? A Coronavac é um intervalo de 28 dias, a AstraZeneca agora foi para um intervalo de 10 semanas, era de 12 semanas, mas agora com 10 semanas já pode ser aplicada a segunda dose, e a Pfizer no intervalo de 12 semanas. E com essa mudança no intervalo da AstraZeneca, teve gente que já correu para o posto. Antes é muito bom. Tudo que vem com antecipação e é bom para qualquer pessoa, é muito bom. Então, atenção para você que tomou a AstraZeneca. Se você tomou a vacina e já passou 70 dias, está no momento de você tomar a vacina. Mesmo que a data esteja marcada para a 12ª semana, que dá mais ou menos 84 dias. Mas seja qual for a vacina ou o prazo entre as doses, o importante é se imunizar. Santa Catarina aplicou mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 só no mês passado. Junho foi o melhor mês para o avanço da imunização até agora, quando foram aplicadas uma média de 34 mil doses por dia. A expectativa é que julho seja ainda melhor, já que os primeiros dias do mês já registraram uma média de 38 mil aplicações por dia. Só ontem em Florianópolis, por exemplo, foram mais de 18 mil pessoas vacinadas. A previsão do governo do estado é que os catarinenses com mais de 18 anos recebam pelo menos a primeira dose da vacina até o dia 31 de agosto. No norte do estado, em São Francisco do Sul, a faixa etária da vacinação está em 35 anos ou mais. Então, se você faz parte desse público, tem novidade. O David Sacramento tem as informações. Olá, Bruna, é isso mesmo. São Francisco do Sul abriu o cadastramento para as pessoas com 35 anos ou mais que desejam se vacinar contra a Covid-19 na modalidade drive-thru a partir do dia 9 de julho. O drive-thru acontece na Capela Nossa Senhora Aparecida, na rua Doutor Francisco Mascarenhas, número 2451. Os horários são de 9 da manhã às 5h30 da tarde. Até esse momento já foram aplicadas em São Francisco do Sul 27.379 doses. Se você tem 35 anos ou mais e deseja realizar o cadastramento, aponte a câmera do seu celular com internet para esse código QR que aparece no canto da sua tela e você vai ser direcionado para esse site de cadastramento da Prefeitura de São Francisco do Sul. Lá você pode preencher os seus dados como o CPF e também o número do cartão do SUS. Eu volto no estúdio.
E a partir de hoje, novos grupos prioritários começaram a se imunizar contra a Covid em Itajaí, no litoral norte. Veja na reportagem. O dia foi de muitas doses aplicadas em Itajaí. Trabalhadores da indústria, portos e aquaviários fazem parte do público-alvo desta etapa. Por aqui, ninguém desperdiçou a chance de receber a vacina. Só nesta quarta-feira, 2.000 pessoas já foram vacinadas aqui no Centro Eventos. Amanhã, a vacinação começa a partir das 8 horas da manhã. A diretora da Vigilância Epidemiológica de Itajaí, Paola Vieira, explica que os documentos para os trabalhadores aquaviários são diferentes. No momento da vacinação, eles devem apresentar a carteira de trabalho, um crachá funcional ou um holerite, um documento de identificação com CPF, foto, e o mais importante é que eles apresentem uma carteira de sócio do Sindicato dos Aquaviários, tá? Essa carteira é uma carteira de registro CIR e ela deve ser apresentada no momento da vacinação. Na fila, o sentimento era de ansiedade e alívio para receber a primeira dose. Todo mundo que está aqui ficou, esperando muito por esse dia, Então é uma alegria, a gente que tem pessoas idosas, criança na família. Minha mãe é da área da saúde, então é muito gratificante chegar nesse dia sem ter pego Covid. Estou bem ansioso, confesso que essa questão de agulha me dá um frio na barriga, mas estou bem feliz, estou bem contente com esse momento aqui. Acredito que está todo mundo assim também. Só lembrando que para se vacinar é preciso levar um documento de identidade ou cartão do SUS e ainda um documento que comprove a função do trabalhador. E a quarta-feira teve sol em todas as regiões do estado. As temperaturas foram mais elevadas durante o dia, mas agora à noite elas caem novamente. Veja a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira vem com misto de sol e nuvens em toda Santa Catarina. Os nevoeiros podem surgir ao amanhecer e uma massa de ar seco continua predominando sobre o estado. Em Florianópolis, máxima de 22 graus. No norte do estado, Joinville amanhece com o tempo encoberto, mas depois melhora. Mínima de 14 graus. Na Serra, mínima de 8 e máxima de 18 graus em Lages. Criciúma e Chapecó, máxima que não deve passar dos 22 graus. Chegou a hora de conferir o que é destaque no Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10, com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Oi, Bruna. Oi para você que acompanha o SCC News. É destaque no portal SCC10. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve visitar Blumenau no final desse mês. O objetivo da visita é conhecer o modelo de enfrentamento à pandemia que foi adotado na cidade. E agora uma notícia que chocou o mundo. O presidente do Haiti foi assassinado nessa madrugada na própria casa em Porto Príncipe. Alguns dos agressores não identificados falavam espanhol, de acordo com um comunicado oficial do primeiro-ministro. E olha só, hoje é Dia Mundial de Chocolate e para comemorar, o colunista Gustavo Mareste ensinou o passo a passo de um mousse de chocolate com castanhas. E eu que não sou boba nem nada, vou terminar aqui e vou fazer o meu com certeza. Para conferir essas e mais notícias, acesse scc10.com.br. Até amanhã! E olha, antes de encerrar, tem notícia boa para Santa Catarina. Novas doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao estado. São mais de 120 mil doses do imunizante da Pfizer e mais de 30 mil doses da Coronavac. Os lotes devem chegar ainda esta semana, mas ainda não há confirmação da data exata. As informações foram confirmadas pelo governo do estado na tarde de hoje. Lembrando que alguns municípios já aplicaram todos os imunizantes reservados para a primeira dose e aguardam, então, a chegada desses novos lotes para poder dar continuidade aí à vacinação o quanto antes possível, Como tem sido avançado aí esse processo no estado, na maior parte do estado, e a gente tem mostrado aqui no SCC News para você. Nós vamos ficando por aqui, obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você, cuide-se, amanhã a gente volta a se encontrar. Encerramos com imagens diretamente de Blumenau. Boa noite.